Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. E hoje nós vamos falar um pouco de Biologia 2, mais especificamente um assunto de nematomintos, aí da zoologia, muito importante para as suas provas. Eu sou Larissa Mendonça e vamos lá. Antes, eu quero dar uma dica para vocês. Antes de assistirem essa aula, se não tiverem assistido as aulas antecessoras de zoologia, que é platelmintos, quinidários e poríferos, voltem lá e assistam, porque é muito importante vocês terem essa sequência sucessiva, essa sequência evolutiva na cabeça de vocês, certo? Então vamos lá. Características gerais dos nematomintos. Eles possuem corpo cilíndrico, diferentemente dos platelmintos, que eram achatados. Eles possuem mais esse alongamento, em sua estrutura corporal. E eles possuem algumas coisas que não são novidades pra gente, Eles são eucariontes, pluricelulares, invertebrados, não segmentados e simetria bilateral. Tudo isso nós tínhamos nos antecessores, no antecessor, mais especificamente platelmintos, Mas eles possuem uma diferença muito importante aqui, que é o sistema digestório completo. Agora, esses animais, a partir daqui, a grande maioria deles, vai possuir boca, intestino, faringe e ânus, o que é uma novidade muito importante, porque essa linearidade, essa novidade de ter sistema digestório completo aumenta a eficiência do sistema e permite que a gente tenha um processamento de partículas no interior do tubo digestivo, O que é uma novidade muito importante e muito interessante para nós. Outra novidade é que eles são pseudocelomados. O que é isso? Eles agora possuem em seu interior o líquido pseudocelomático que favoreceu o preenchimento da cavidade interna desse animal, o que não tinha antes. Antes, se vocês lembrarem, os platelmintos e todos os anteriores, eles eram acelomados, eles não possuíam nenhum tipo de líquido de preenchimento. Agora, a partir dos nematelmintos, a gente está começando a ver o surgimento desse aumento da complexidade dos animais, Onde eles têm esse celoma que favorece a formação de órgãos mais complexos, E, enfim, possuem pseudoceloma. Eles possuem o líquido pseudocelomático, o que é uma novidade muito importante desses animais para nós. A estrutura corporal deles, como eu havia falado, eles possuem sistema digestório completo, então eles possuem boca, faringe, intestino e ânus, certo? Eles também possuem esse anel nervoso, que está ligado a 2 cordões nervosos ao longo do corpo desse animal, por meio de invaginações, epidérmicas. Esse cordão nervoso, ele possui a função motora, desses animais, eles só se locomovem por causa desses cordões nervosos, Aqui eu já tô dando um spoilerzinho nessa imagem, que é uma fêmea, Então a gente já sabe aí um pouquinho sobre a reprodução deles. Por quê? Por causa do ovário. Então vamos lá. Falando de reprodução. Eles podem ser dioicos ou não dioicos, mas a principal característica reprodutiva deles é que eles são dioicos, ou seja, eles possuem macho e fêmea. Importante, eles são dioicos com dimorfismo sexual, ou seja, eles têm a diferenciação entre macho e fêmea, a gente consegue diferenciar visualmente. Aqui embaixo eu tenho uma foto de um macho e uma fêmea, a gente consegue ver claramente a diferença entre elas, Principalmente porque o macho ele possui essa cerda peniana ou espícula peniana, que já favoreceu a reprodução desses animais, certo? Lembrando que eles são ovíparos, ou seja, eles se reproduzem, o zigoto deles se forma por meio de ovos, o que é muito importante quando a gente for ver as doenças já. Eles também possuem animais monóicos, ou seja, macho e fêmea no mesmo animal, hermafroditas, com autofecundação.
ou fecundação cruzada, onde a autofecundação ela não favorece minha variabilidade genética, né? Ela fica bem reduzida. E a fecundação cruzada, claro, aumenta muito as chances de variabilidade genética. Um tópico muito importante desse assunto, assim como de plateumintos, né? Desses assuntos de vermes em geral, são as doenças, principalmente as doenças que são causadas em humanos, né? Que nós sofremos com eles. Como eu disse, nós temos alguns animais de vida livre, mas os mais importantes, os mais conhecidos, são os parasitários, principalmente os parasitas humanos. Então vamos lá falar um pouco sobre eles, né? O primeiro deles é a ascaridíase ou lombriga. É uma doença causada pelo Ascaris lumbricoides, onde o ser humano contrai essa doença através da ingestão de alimentos contaminados, podendo eles ser frutas, verduras, água, tudo isso mal higienizado e com precário saneamento básico, né? Onde esses seres humanos, nós ingerimos larvas, os ovos, aliás, ingerimos os ovos, esses ovos liberam as larvas que perfuram a parede intestinal através da circulação sanguínea e através da circulação eles atingem o fígado, o coração e pulmões, né? Essas larvas elas são deglutidas e podem chegar ao intestino dando origem ao verme adulto, onde aqui eles se reproduzem, formam ovos. O ser humano libera através das fezes, que contaminam animais mal higienizados, alimentos mal higienizados, e reiniciamos o ciclo, né? Um dos principais sintomas dessa doença são exatamente sintomas relacionados ao intestino, que é o principal órgão atingido por esse animal. Ou seja, diarreia, obstrução intestinal, emagrecimento, né? Mas devido a esse tráfego aqui do animal durante alguns órgãos, ele pode causar lesões, né? No fígado, coração e pulmões. Outra doença muito importante é a ancilostomose ou amarelão, que é causada pelo ancilostoma duodenale. O nome já diz, né? Esse animal vai atingir principalmente o duodeno do ser humano, a parte inicial do intestino. E como é que a gente contrai essa doença, né? Nós temos ovos presentes no solo, né, que já foram liberados aí por seres humanos doentes por meio das fezes. Esses ovos, eles se transformam em larvas no solo e penetram ativamente, ou seja, eles penetram diretamente pela pele dos seres humanos. Aí, ao penetrar na pele, eles atingem os vasos sanguíneos e pelos vasos sanguíneos eles conseguem chegar até o intestino. Chegando no intestino, eles se desenvolvem, viram adultos, liberam ovos e reiniciam o ciclo, né? Esses animais, eles possuem lâminas cortantes, né? Onde, por esse movimento deles durante o corpo dos seres humanos, no intestino mesmo, ao se fixar, essas lâminas cortantes produzem feridas. Essas feridas causam lesões no epitélio intestinal principalmente, né? E essa perda de sangue leva o indivíduo a ficar anêmico, com anemia, e torna ele com um aspecto amarelado. Por isso, a doença é chamada de amarelão. E essa foto aqui, o que tem a ver? Muitas provas falam dessa doença contextualizando com o Jeca Tatu, que é um personagem do Monteiro Lobato que tinha amarelão na história, né? Por isso que ele era fraco, debilitado, sem energia e tinha principalmente a sua característica de ser amarelado, né? Então, é uma doença também muito importante. Indo para outra, que é o bicho geográfico, eu não coloquei imagens ilustrativas porque não é necessário, né? Quem tiver curiosidade, bota o bicho geográfico na internet, dá um Google e vai ver como que ele é na doença, assim como as outras. Não vou mostrar imagens nojentas. Mas o bicho geográfico causado pelo Ancylostoma brasiliensis. Ele é tipicamente brasileiro, como já diz o nome, né? E eles atingem principalmente cães e gatos.
Eles penetram ativamente pela pele, assim como o amarelão, a doença do amarelão, e chegam até o intestino desses cães e gatos. Esses cães e gatos doentes, né, ao defecarem em ambientes, liberam essas larvas, liberam esses ovos que geram larvas. Aí, às vezes, quando a gente está lá passeando pela praia ou em algum ambiente público descalço, né, ou então com os pés descobertos ou alguma região do corpo descoberta, essas larvas penetram pela pele, porque elas não sabem diferenciar se é um humano, ou se é um cão, ou se é um gato, ou se é outro animal. Então elas penetram na pele, só que elas não foram feitas, entre aspas, pra gente. Então elas se limitam apenas a ficar ali na pele. Aí ela penetra aqui na pele e fica procurando, não consegue entrar no seu vaso sanguíneo e chegar até o seu intestino, não consegue. Então ela fica aqui causando lesões, mas elas ficam estritamente pela pele. Aí o dermatologista vai lá, sabe que é um bicho geográfico e tira aquele animal, né? Muitas vezes eles morrem ali mesmo. Outra doença muito importante causada por nematoeumintos é a filariose, mais conhecida como elefantíase, né? O nome já diz, ela causa um inchaço muito grande no local, que fica com aquele aspecto de pato de elefante, né? Ou de corpo de elefante. Ela é causada pela Wucheria bancroft, não sei se é assim que pronuncia, mas é a Wucheria bancroft. E ela é transmitida pelo mosquito Culex, ou seja, diferentemente das doenças anteriores, nós temos aqui um ciclo heteroxeno, que depende de outro vetor, depende de um vetor para ser transmitido, né? No caso, esse vetor é o mosquito Culex, que é o hospedeiro intermediário da doença. Esse hospedeiro intermediário, que é o mosquito Culex, que está infectado, né, possui os ovos, libera os ovos no ser humano ao picar. Essas larvas, elas migram, né, elas têm essa atração pelos vasos linfáticos e ali elas ficam. Ao ficarem ali, os vermes se desenvolverem ali nos vasos linfáticos, esses vasos ficam entupidos. E como os vasos linfáticos são responsáveis pela drenagem de líquido corporal, esse líquido não vai mais ser transmitido, porque ali está empacado, ali está fechado, ali está entupido. Então esse líquido não consegue passar. Por isso que tem aquele inchaço local, porque aquele líquido que não consegue passar vai ficar preso ali. Então você vai ter aquele acúmulo muito grande de líquidos naquela região, causando esse inchaço, que é conhecido como elefantíase, né? Ou filariose. Então é isso, galera. Estudem, façam questões, principalmente dessa parte de doenças que cai bastante. Ótimos estudos. Siga-nos nas redes sociais. @Cursinho Ideia no Instagram, Cursinho Ideia no YouTube. Dá um like, um joinha, segue a gente, se inscreve. E é isso, até a próxima.